Shalom, meus queridos, mais uma vez, mais um dia que nós estamos aqui, bendito seja o Eterno, que nos deu a sua permissão de estarmos em mais um momento para podermos falar da sua palavra, para o Hashem, pela vida de todos vocês. Muito obrigado, espero que vocês estejam me ouvindo bem, e agradecemos mesmo. E começando, a gente está com este hábito, né? E sinceramente, irmãos, são os vídeos que nós temos para colocar, os direitos autorais. Se quiserem travar os meus vídeos, que travem, né? Nós estamos divulgando aqui, ninguém está ganhando dinheiro com isso. Nós estamos, na verdade, exaltando o nome do Eterno, porque todas as canções que nós colocamos até aqui, até agora, são canções que falam das coisas do Eterno, respeitando os direitos autorais de todos os artistas que participam aqui dos nossos trabalhos. Nós estamos, inclusive, divulgando esses artistas, né? Então, estivemos com Ishai Ribo, Ariel Zilber, Jonathan Razel e Avram Fried, 4 dos maiores cantores de Israel hoje. Vocês podem acompanhar o trabalho de todos eles. O Ariel Zilber, por exemplo, é um cantor muito antigo, religioso em Israel, tecladista, inclusive, dono de uma voz muito peculiar. O Ishai Ribo vem dessa nova geração, né, dos últimos 15 anos, também muito bom, junto com o Amir Dadon. Nós vamos colocar algumas canções do Amir Dadon também aqui, junto. Fantástico. O Ishai Ribo é um dos grandiosíssimos cantores religiosos de Israel. Jonathan Razel, gigantesco pianista, um dos álbuns dele maravilhosos que eu tenho, inclusive, no meu celular. Fantástico pianista, e que trabalha várias composições judaicas. Um homem assim, muito, muito tocado pelo Eterno nas suas composições. E falar sobre Avram Fried, uma das maiores vozes, para mim, das 5 maiores vozes da música religiosa em Israel. Atualmente, ele também é uma geração antiga, junto com o David Mordechai, né? Excelente também cantor. Nós já colocamos algumas canções dele aqui, acho que uma ou duas só. Vamos passar outras canções, e vamos também colocar outros cantores aqui. Sempre que a gente começa o nosso trabalho, a gente mostra algumas pérolas para vocês, né? Da música de Israel atual. Tem também música de Israel antiga, que é muito, muito bonita. Perdão, e para aqueles que querem, né, conhecer mais da música de Israel, assistam aqui o nosso trabalho no podcast canal Fábio Pires, aqui no YouTube. Mensagem número 156, com o tema Yohanan, capítulo 12, versos 40 a 50, no podcast do canal Fábio Pires, no dia de hoje, dia 20/4. Você vai conhecer essa mensagem hoje e saber que essa mensagem é muito importante. Aliás, todas são, mas algumas talvez se destaquem mais do que as outras. Quando nós falamos de Yeshua, né, o destaque é um pouco maior, ou, para ser muito modesto, é muito maior, né? Só podemos encontrar nas redes sociais, com o trabalho que nós fazemos, pelo Instagram, @Fabio73book, @CEET-Zahav, é o nosso centro de estudos, que vai voltar com estudos, inclusive em vídeo. Nós já estamos fazendo lives lá no nosso CEET-Zahav. Você acompanhe pelo Instagram, por favor. Por enquanto estamos lá no Instagram. Quando o Instagram resolver bloquear, aí filtrar todas as mensagens dos conservadores, dos cristãos, dos judeus messiânicos, aí nós saímos. Por enquanto estamos fazendo o nosso trabalho, e eu creio que conseguimos sim fazer esse trabalho que precisa ser feito, porque a palavra do Eterno precisa ser disseminada. Estamos com a página @relacionamentos da Torá, onde nós falamos sobre relacionamentos e casamentos segundo a visão, a ótica da Torá, um contexto bem mais, aliás, judaico. E a página Lições de Vida, CEETDZ.
página Lições de Vida do Centro de Estudos da Erez Zahav, traz mensagens semanais, são poucas mensagens, né, uma, às vezes duas, mas para a gente fazer uma profunda reflexão. Mas a nossa página mais forte é a nossa página principal, @Fabio73book, lá nós divulgamos tudo, e também agora, em paralelo, a página CET da Erez Zahav do nosso Centro de Estudos. Lá você vai acompanhar os nossos trabalhos, as divulgações dos nossos estudos, as divulgações também nos grupos de Telegram, etc. Nós vamos falar já já. Você quer um bom livro, então você vai encontrar na livraria Kedushá, também no Instagram, em @livraria Kedushá. Nós vamos fazer os nossos combos, ainda hoje vamos deixar os nossos combos preparadinhos, que é a promoção que você vai ter de comemoração de 2 anos da livraria Kedushá. Os nossos combos são 2 ou 3 livros com preços acessíveis, livros mais curtos, livros menores, que você vai ter acesso lá conosco. Leia livros. É fundamental. Se você diz servir ao Eterno e não lê a Bíblia, e não faz um trabalho de leitura, você está em falta com o próprio Eterno. E o que eu estou falando é muito verdade. Não é porque eu sou um livreiro, não, irmãos, tá? Eu já falava de livros já desde 2012, quando nós começamos o nosso trabalho na internet, 2011, 2012. Já falávamos de obras, de livros, o Yashar, que está de prova, né, More Marlon Ricardo, do Raízes Hebraicas da Fé. Nós falávamos de alguns trabalhos, de alguns livros, as pessoas não gostavam, e hoje nós estamos aí com a nossa livraria. Eu não sei por que as pessoas não gostavam, porque na verdade nós estávamos fazendo um benefício em divulgar obras para as pessoas, que as pessoas são críticas mesmo, e as pessoas elas gostam muitas das vezes em botar defeitos no trabalho dos outros, principalmente quando o trabalho dos outros está dando certo. Isso é muito comum, inclusive, no nosso meio, né? Estamos no Twitter, @Fabio73b, com mensagens diárias. Hoje deixamos várias mensagens pelo Twitter sobre os nossos trabalhos, você pode nos acompanhar lá também. Agora, se você deseja nos enviar mensagens para esclarecimentos, perguntas, ou se você quiser nos ajudar, colaborar financeiramente com a nossa obra, ou espiritualmente, escreva-nos para fabio73b@gmail.com. Se você quiser participar dos nossos grupos de estudos no Telegram, você pode nos escrever um e-mail para fabio73b@gmail.com. Mas nós vamos fazer inserções, adições de novos membros somente a partir do dia 15 de maio. Estamos descansando um pouquinho por enquanto. Tá? Sei que há irmãos que querem participar conosco, Baruch Hashem, por isso eu fico muito contente, mas nosso grupo é muito organizado e nós estamos fazendo um trabalho especial com as pessoas que já estão lá, para aí depois, que é um trabalho interno, para aí depois, né, chamarmos mais pessoas e darmos um espaço para outros irmãos que queiram participar conosco. Por enquanto, você vai acompanhando nossos trabalhos aqui do podcast, são trabalhos muito completos também, nós falamos muito a respeito da fé hebraica, isso é muito importante. Você também é o nosso convidado, esse sim, você pode participar conosco, envie-nos e-mail para fabio73b@gmail.com, está aparecendo novamente na sua tela, e você é nosso convidado para o grupo Estudos para Casais no Telegram, administrado pelo Marlon Ricardo, pelo More Marlon, e estou como administrador lá com ele, temos feito estudos bem interessantes, e de preferência nós gostaríamos que entrassem o esposo e a esposa. Tá? Por quê? Porque são uma só carne e precisam acompanhar os mesmos estudos. Agora, quando um dos cônjuges não é da Teshuvá, não está fazendo resgate às raízes hebraicas, nós entendemos e pedimos para que o cônjuge que está conosco, que faça orações, que continue orando. Nós também fazemos essa intercessão, vamos organizar uma lista logo em breve para os cônjuges que não estão, claro, se as pessoas também quiserem isso, obviamente, mas com o intuito de abençoar vidas, de orar por essas pessoas, para que essas pessoas possam estar juntas com os cônjuges que já fazem parte da mesma emuná. Ou para solteiros também, que podem estar lá. Não é um grupo para arrumar casamento não, tá, irmãos? Já digo isso logo de cara, ok? Isso é muito importante, devemos deixar isso bem claro. Os irmãos sabem que eu trato de todos os assuntos de maneira aberta, como eu disse ontem que os nossos grupos não são a casa da mãe Joana, este grupo também do More Marlon, muito menos esse, é a casa da mãe Joana, ok? Por que eu falo isso? Porque existem muitos grupos com brigas, as pessoas
né, se digladeiam, às vezes os moderadores não organizam da forma correta, aí as pessoas entram 50, saem 49, às vezes num espaço de uma semana, não quer dizer, isso lota a memória dos celulares, não há regras, nossos grupos ficam a maior parte do tempo fechados, abrem uma ou duas vezes ao dia, para os irmãos se expressarem, colocarem as suas visões, fazerem seus devidos comentários, depois das nossas enquetes ou depois de estudos que nós postamos lá. Veiculamos também os nossos trabalhos, isso é muito importante. Vamos dar aqui espaço para os nossos irmãos queridos, nossos irmãos que estão conosco, né, Baruch Hashem. Eu agradeço sempre a todos os irmãos que quase sempre estão aqui conosco, às vezes as pessoas não podem, né? Nosso trabalho é sempre às 14 horas, mas eu estou tendo alguns pequenos problemas por causa da minha vida secular, então estou mudando e não quero deixar os irmãos sem o programa. Então estou fazendo aqui o máximo de esforço. Vocês não imaginam o máximo de esforço que eu faço para colocar esses programas no ar, tá? Por isso que nós estamos fazendo um trabalho interno com os nossos grupos, porque eu preciso, como eu falei, eu preciso de ajuda. Então, e vocês sabem que ninguém faz nada sozinho, né? Se eu me colocar a fazer tudo sozinho, a minha mente pode ter um estresse gigantesco. Então a gente fica muito cansado mesmo, a gente vai aprimorando isso e pedindo ao Eterno que nos dê o descanso devido. Eu não estou reclamando não, porque o prazer que eu tenho em fazer esse trabalho é muito grande. Se seremos reconhecidos ou não, isso não me importa. Aliás, graças ao Eterno, bendito seja Ele, a maior parte das pessoas, a maioria das pessoas tem reconhecido esse trabalho. Então que seja reconhecido para o Eterno, que apenas passe por mim brevemente. Toda a honra, toda a kavod vai para o Eterno, inclusive. Por isso que eu, inclusive, deixei esse programa nesse formato de programa de rádio, nem apareço, não há necessidade disso. Talvez façamos aí alguns programas, né, que a gente vai aparecer, talvez sim, principalmente quando nós iniciarmos a livraria aqui pelo YouTube, eu vou precisar mostrar as obras, isso vai ser muito importante. E nas nossas lives, quando dependendo do momento a gente aparece, mas convidando outras pessoas, ele acaba ficando uma live no formato mesmo de podcast com imagem fechada. A gente sempre deixa as pessoas à vontade se elas querem imagem aberta ou fechada. Eu acho que é uma maneira mais intimista de falar com o nosso público, tá? E também de fazer com que todo esse reconhecimento passe diretamente para o Eterno. Okay? Por que eu falo isso também? Porque sim, é verdade, às vezes a imagem aberta, ela pode sim, tá? As pessoas elas se promovem pela imagética, né? Existe um tema aí, né? A semiótica fala sobre isso também. As pessoas se promovem por aquilo que elas se mostram, vendem o seu peixe pela aparência. Quantos e quantos canais religiosos aí a gente percebe que as pessoas elas querem mesmo, né? Eu acho um pouco perigoso, mas as pessoas elas escolhem ter certas escolhas, vamos colocar assim. Entretanto, há espaço para todos, há espaço para todas as manifestações, há espaço, inclusive, para reconhecimento de trabalho, e por que não? Há espaço para uma crítica construtiva. O que a gente tenta fazer aqui é uma crítica construtiva e um aconselhamento acima de tudo. Então, mas muito obrigado. Toda Rabá, Velvrahot, Beshem, Yeshua, HaMashiach, que todos sejam abençoados. Eu agradeço imensamente por todos, é um carinho, né? Nós temos um carinho por todos. Eu tenho um carinho por todos os irmãos que estão conosco, muitos deles participam dos nossos grupos, às vezes algumas pessoas novas que entram também aqui, né? O nosso canal, aos pouquinhos ele vai crescendo, mas eu estou muito satisfeito com isso, com o número de pessoas, o número de inscritos. Nossos objetivos são bem modestos para falar, inclusive para pessoas que queiram ouvir, né? Não adianta nada você falar para um público gigantesco, onde já comentei que meia hora depois a pessoa não vai nem lembrar do que você falou. São tantas mensagens, tantos vídeos, tantos temas que bombardeiam. Nós temos esse ponto também. Agora, quando os vídeos são bons, muito bem produzidos, aí você tem um conteúdo que renda mesmo, você prende a atenção das pessoas, isso é importante. Agora, é fundamental, né, que dentro de um trabalho você
aprenda esse trabalho e você passe a praticar, como foi aí talvez um divisor de águas muito grande na semana retrasada, para quem acompanhou o trabalho que nós fizemos sobre Lashon Hara. Você que não acompanha, não tem o costume de acompanhar este canal, falamos sobre a língua maledicente em 5 partes semana retrasada, e mais 5 partes também na semana passada falamos sobre o perdão. Então, eu creio que essas 2 semanas que aconteceram depois de Pessah, que nós ficamos 2 semanas parados, né, eu tenho certeza, aliás, que foi um divisor de águas para todos nós. Creio que tenha essa mensagem sobre Lashon Hara e perdão, tenha falado aos vossos corações. Eu fico muito contente, porque os resultados, eles são muito, muito bons, né? Baruch Hashem, os irmãos que estão aqui conosco na live, a gente fala live, mas é o podcast, né? Não deixa de ser uma live, obviamente. Muito bom, os irmãos estão pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Eu sempre de olho aqui no chat, eu faço a própria moderação e falo. Baruch Hashem, os irmãos que se manifestam, que uma frase muito sábia, cada um escolhe suas atitudes, palavras, né? É uma luta diária andar no caminho, com certeza. E é uma luta que ao mesmo tempo você paga um preço. Então isso é muito importante. Quanto mais você estreita, porque Yeshua disse que esse caminho é estreito, nós temos provado aqui nas mais de 150 mensagens que nós temos realizado, quanto mais nós temos trabalhado isso, melhor. Quanto mais a gente alerta as pessoas, melhor. Os esposos estão vindo aqui, que Baruch Hashem, que bênção, que maravilha. Fico muito contente, a irmã que colocou, falando, agora a sua mensagem, falando do irmão, né, que acabou de colocar aqui, que está aqui pela primeira vez. Baruch Hashem, seja muito bem-vindo, meu amado irmão. Que o Eterno te abençoe imensamente, esposa da nossa querida irmã, que fez aqui o anúncio agora. Que maravilha, eu fico muito contente por isso, sabendo que nós temos um compromisso com todos, e esse compromisso é um compromisso diário, né? E foi para isso que o Eterno me chamou 10 anos atrás, nesse meu reencontro, depois de anos na fraqueza espiritual, convertido, mas na fraqueza espiritual, e eu disse ao Eterno que eu pagaria uma dívida com ele, e eu estou pagando, e que bom, é um prazer imenso pagar essa dívida, ainda que com erros e com acertos, creio que ainda mais com acertos do que erros, mas sempre com a intenção de nos livrarmos dos erros, fazemos uma correção, tikkun. Para aquele que faz techuvá, o tikkun é obrigatório. Para aquele que faz techuvá, o tikkun deve estar na sua cartilha de observâncias com o Eterno em primeiro lugar. Porque se você faz tikkun, se você faz uma correção profunda na sua vida, você vai amar melhor o seu próximo, você vai cumprir melhor os mandamentos, você vai se objetivar mais dentro da vontade daquele que nos criou, que é esta verdade absoluta que está na Sagrada Torá. A verdade absoluta é a Sagrada Torá. Sim, não é o Bhagavad Gita, é hindu, não é o livro, eu não falo o nome dessa religião, né, do profeta, que eles chamam de religião da paz, aquele outro livro, né, não é também essa religião, não são as religiões africanas, há muita sabedoria, inclusive, no meio africano, sim, incontestavelmente, não são as tradições nórdicas, não são as tradições indígenas, não são as religiões esotéricas, mas sim a Sagrada Torá. Esse é o grande ponto. Então, talvez as pessoas tenham estranhado porque eu não falei do cristianismo. O cristianismo é uma extensão do judaísmo, tá, irmãos? O cristianismo é uma extensão de Avraham, Isaac e Yaakov. Então a verdade também está no cristianismo, ainda que tenha que haja muitos defeitos e muitas distorções. Poxa, mas Adonai opera também no cristianismo. Isso é muito importante. Se não fosse pelo cristianismo, nós não estaríamos aqui, por exemplo. Quisera eu ter nascido numa família com uma tradição hebraica, uma tradição judaica, né, sem necessariamente ser filho de mãe judia. Eu não levo isso tanto em consideração, ainda que eu respeite
esta maneira de pensar que foi modificada ao longo dos tempos, né? Obviamente que aconteceu isso, este protocolo que foi modificado. Entretanto, como eu sei que eu tenho judeus na minha família, lá atrás, pois já fiz essa investigação, mas diretamente não, mas nós assumimos a nossa judaicidade, vamos buscar a nossa judaicidade, que é isso que nós pedimos aos irmãos que façam também. Isso é muito importante e nós não nos importamos aqui se o que os judeus pensam, normativos pensam de nós ou não. Eu não pouco me importo com relação a isso. Eu estou preocupado com o que o Eterno pensa e pensará de mim e das minhas ações, das minhas palavras, dos meus pensamentos. É esse o que é o mais importante. Não sou preocupado com a aliá feita em Israel, que custa 40 mil reais. Nós não nos preocupamos com isso, né? Porque nós não seríamos aceitos se assim fizéssemos, porque teríamos que negar a Yeshua. Alguns ramos, inclusive, do judaísmo não pregam isso, desse termo de negar ao Messias, né? Mas a gente sabe que existe um problema de aceitação em Israel, ou os judeus messiânicos hoje estão tendo um pouquinho só, mais de liberdade dentro de Israel, sem serem ofendidos, cuspidos ou vilipendiados, quando descobrem que uma família é uma família judaico-messiânica, que cresceu dentro do judaísmo tradicional, que depois descobriu que Yeshua é o Mashiach, e ele é mesmo. Então isso é um tremendo absurdo, né? Por que os nossos irmãos judeus fazem isso? Por que eles não mantêm a ética em respeitar? Se um crê que o Mashiach é o Rebbe de Lubavitch, outro crê que vai ser o Nachmanides do movimento Breslev, ou Breslov, como queiram, e o outro vai saber que ou vai sentir que é o Yeshua. Então, quer dizer, não se cospem nos outros dois, do Breslov e do movimento Rabat. Né? Isso é muito interessante, mas se cospe, se ofende aquele que crê que Yeshua é o Mashiach. Então, existe algo espiritual mesmo na figura de Yeshua, para que isso tenha um retorno extremamente negativo dos judeus. Ao mesmo tempo, nós aqui neste canal não negativamos os judeus. Então, se você for ver isso em outro canal, com temas, com vídeos, isso aí já é um problema desses nossos queridos irmãos. Aqui nós não demonizamos os judeus. Os judeus terão seus olhos abertos, eles estão cumprindo uma função neste mundo. Entendam isso, irmãos. Só que o problema é, aqui você vai ouvir isso, no outro canal você já vai ouvir uma negativação, num terceiro ou num quarto canal você vai ouvir coisa pior ainda. Então faça o quê? Orem ao Eterno. E sintam em vossos corações quem está usando o bom senso, quem está trabalhando com a verdade das Escrituras, quem não está sendo preconceituoso, etc, etc, etc. Ora, se Yeshua como o Ari da tribo de Yehudá, como um judeu, o chamado leão da tribo de Judá, se hoje nós temos milhões de pessoas morando em Israel, independente das tribos que elas sejam, independente se sejam casares, se sejam brancos, se sejam morenos, se sejam pardos, se sejam ruivos, se sejam loiros, se sejam negros, não importa, irmãos. Existem pessoas de todas as tribos espalhadas no mundo inteiro. Se Yeshua era moreno, se Yeshua era branco, coisa que eu acho que verdadeiramente ele era moreno, ou negroide, né, porque existe essa descrição, inclusive, no livro de Apocalipse, esse é um outro tema, inclusive. Mas, irmãos, o que nós queremos dizer é o seguinte: o povo de Israel está espalhado em todas as nações. No Iêmen, na China, na Mongólia, lá nos Inuits, os antigos esquimós da América do Norte, na Polinésia, no Brasil, na Argentina, na Europa, na África, nos Estados Unidos, pelo mundo inteiro, irmãos. Então, o povo de Israel em si, ele vai se reunir em todas as 10 tribos estarão, as 12 tribos estarão, com exceção aí, vamos colocar de lado da tribo de Dan, né? Porque a profecia é que a tribo de Dan, membros da tribo de Dan, que se desviaram do caminho, no final dos tempos, voltarão junto com 144 mil, como é visto
pela visão de Yohanan, lá no livro de Apocalipse. Se reunirão e formarão as 12 tribos de Israel dentro do reinado milenar, do reinado messiânico. Isto é fundamental que a gente saiba. Então, por favor, preste muita atenção com vídeos, com canais que criticam os judeus. Tomem cuidado, irmãos. As coisas não estão prontas ainda. Nós temos em Israel uma parte. E eu vou dizer uma coisa que esses canais não dizem. Muitos rabinos reconhecem sim que haverá essa grande reunião. Um grande rabino aqui, que eu vou falar o nome dele aqui no Brasil, o rabino Shamayende, do Rabá dele, num vídeo dele disse: sabemos que haverá a reunião das tribos que vai acontecer num momento breve. Ele comentou isso. Então, é muito importante nós destacarmos de que existe essa consciência menor, do que dentro do judaísmo messiânico, do movimento de restauração da Teshuvah, digo, dos judeus normativos, é menor. Mas existe essa consciência, sim, irmãos. Isso é muito importante e nós temos que levar isso em consideração. Porque se nós não levarmos em consideração isso, nós vamos agir de má fé. Não vamos agir, vamos jogar o nosso bom senso no lixo. Então, aquelas pessoas que estão em Israel, que são os descendentes dos judeus brancos europeus, aqueles que sobreviveram ao Holocausto, mas havia morenos também lá. Hoje nós temos israelitas voltando do Iêmen, voltando da China, voltando da Índia, os Menashitas de Manassés, a tribo de Menashe de Manassés, de uma parte da Índia, voltando, fazendo aliar para Israel. Irmãos, isso é muitíssimo sério e precisa ser levado em consideração. Os etíopes nos anos 70, no final dos anos 80, início dos anos 90, com as grandes levas de etíopes que foram trazidos inclusive pelo poder militar de Israel para Israel. Então, vamos fazer o seguinte, irmãos, vamos colocar os pingos nos is. Vamos primeiro estudar antes de proferir aquilo que nós não sabemos. E eu tenho aconselhado os irmãos a fazerem isso aqui. Tenham a humildade, e se vocês não souberem de um assunto, digam: eu não sei, eu não vou colocar a minha visão, a minha opinião. Porque dentro dos canais o que mais existe são pessoas que não têm embasamento bíblico, histórico, profético ou geográfico e colocam aquilo que eles bem entendem nos comentários. Eu acho fantástico isso. Eu assisti um vídeo hoje que falou sobre isso, que foi o vídeo do professor Afonso, e ele estava certo. Então, irmãos, nós precisamos ter algo chamado bom senso. Muita coisa vai acontecer ainda. Aliás, que já está acontecendo, segmentos proféticos, lá do livro de Daniel, de Ezequiel, segmentos proféticos que estão acontecendo bem debaixo dos nossos olhos, segmentos proféticos do livro de Apocalipse também, chamado de Geliana, ou livro de Revelações. Nós estamos presenciando as sequências proféticas que foram colocadas lá 1500, 2000 anos atrás, 2600, 3000 anos atrás. O livro de Enoque, com narrativas pré-diluvianas, já falavam sobre Mashiach. Então nós precisamos, irmãos, e o conselho que eu passo antes da gente começar o nosso trabalho: se você não domina sobre um assunto, não tem a mínima ideia, e isso é algo judaico, use o silêncio. Não fale sobre aquilo que você não sabe, apenas para dizer que você sabe, para dar uma falsa impressão. É o que mais o brasileiro sabe fazer, é isso, dar uma falsa impressão. As pessoas adoram, né? Amam conversar sobre assuntos dos quais elas nunca estudaram. Essa frase não é minha, eu estou adaptando a frase do Brasil Paralelo, inclusive. Mensagem número 156, o tema é Yohanan, capítulo 12, versos 40 a 50. Vamos fazer a nossa leitura da nossa Brahada Brit Hadashah. Baruch atah Adonai,
אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו את ישוע בנך, כמשיחנו גואלנו משינו, כפוחתנו ואדוננו ואת ספרי ברית החדשה, לעמנו לכל המין. ברוך אתה אדוני, נותן ישוע וישוע המשיח. Amém. Que bom. E esse tema é um tema de uma parte muito interessante que eu estava falando agora. E você vai ver, vai observar dentro do Novo Testamento, dentro de uma citação lá das Escrituras, como o Eterno cegou os olhos dos judeus para que não vissem que Yeshua é o Mashiach. O que os judeus não podem fazer é ofender Mashiach, chamá-lo de Yeshu, chamá-lo de o pendurado. Esse é o erro grande que os nossos irmãos judeus normativos fazem. E estão errando. E em fazendo isso, estão colocando o quê? Fardo sobre as suas costas. Que talvez fiquem pesados demais para que eles possam carregar depois. Porque uma pessoa de bom senso, ela não pode vilipendiar e ofender a outra. O Talmud fala que você não pode ofender um rabino. Vamos deixar avisado aos nossos irmãos judeus normativos que Yeshua era um rabino. Portanto, se você ofende Yeshua, se você o denigre, e outro tema também que os sábios falam, que nós não podemos nem fazer Lashon Hará dos mortos. E se você crê que ele não é uma Mashiach, que você crê que ele está morto, e você faz, e denigre, e ofende o nome de Yeshua, para mim ele ressuscitou, e para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas é para você que não crê na ressurreição dele, ainda o ofende, você está cometendo uma dupla transgressão, então. Seria melhor que vós parasseis de fazer isso. Isso é um conselho, irmãos. Eu não posso aqui negativar rabinos. Independente deles crerem ou não em Yeshua, eu estaria errado também em fazer isso. Se algumas pessoas não gostam, são outros 500, mas negativar, ofender, ser jocoso, desdenhar, que é isso que fazem com Yeshua. Nós comentamos sobre isso. Não deem ouvidos a ensinos antimissionários. E a pessoas atraindo público de evangélicos e ex-evangélicos, rabinos, supostos rabinos, ofendendo a Yeshua. Sendo jocosos com Yeshua. E ontem eu disse, em Israel, eu vou só completar hoje, em Israel, muitos milagres estão acontecendo em nome de Yeshua. A mídia israelense não vai reconhecer isso, por exemplo, não é de interesse deles, muito menos os rabinos. A hora que um filho de um rabino desse for curado, ou tiver uma experiência sobrenatural com Yeshua, o que será que vai acontecer? E isso acontece, irmãos. Eu digo, como vai reagir um pai, né, desse ou uma mãe que ofende a Yeshua? E olha, irmãos, isso acontece, Baruch Hashem, por isso. E continuará acontecendo. Yeshua tem aparecido no sobrenatural para árabes, se vocês não sabem. E muitos judeus têm tido experiências sobrenaturais com o nome de Yeshua. Inclusive com o nome de Jesus. Devido aos programas evangélicos que são transmitidos lá para o Oriente Médio, desde o final dos anos 70. Não, só que isso precisa ficar escondido. Isso precisa ficar escondido. Ninguém pode ficar sabendo dessas coisas. Não podem, né? Por quê? Isso é muito interessante, irmãos. Então eu acho que nós estamos vivendo hoje num momento tão decisivo das nossas vidas que certas verdades não podem mais ser escondidas. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem façam tchuvá, para que eu os cure. Este trecho está marcado em Yeshayahu, capítulo 6, verso 10, que foi o mesmo texto que foi utilizado na citação do trabalho que nós vamos fazer agora em Yohanan, capítulo 12. Isso está marcado no verso 40, que foi retirado de Yeshayahu 6:10. Querem que eu repita, irmãos? Você pode abrir a sua Bíblia, por favor. O seu Tanar, as suas escrituras.
Yeshayahu capítulo 6, verso 10, isto é, Isaías 6, verso 10. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem façam tchuvá, para que eu os cure. O Eterno fez isso propositalmente, irmãos. O Eterno trabalhou propositalmente no coração dos judeus. Exato. A cegueira espiritual deles é temporária. Então, aqui neste canal, se você gosta desse trabalho, aqui eu vou dizer, não critique os judeus. Não importa se no outro canal você vai ouvir alguém tendo chilique, inclusive, ou, de repente, negativando exacerbadamente os judeus, chamando-os de sinagoga de Satanás, e isso e aquilo, com tantas coisas que a gente ouve. As pessoas colocam tudo num balaio de gato. Eu não posso ficar fazendo agora a diferenciação, porque senão nós vamos terminar só amanhã de manhã. O nosso trabalho já está com um pouquinho mais de 40 minutos. O Eterno escolheu o povo de Israel, que uma parte está na nação de Israel, naqueles 7, 8 milhões de pessoas que moram em Israel, e outra parte está espalhada pelo mundo. Então eu vou criticar os judeus. Então você vai criticar os judeus de lá e você não aceita que eles critiquem você porque você crê em Yeshua. Isso não é bom senso. Isso não é utilizar o bom senso. Isso não é utilizar a inteligência que o Eterno nos deu. Então não critique de lá e não aceite críticas para ti. É assim que eu penso. E é assim que eu vou aconselhar as pessoas, que inclusive as pessoas do nosso grupo estudam conosco. Porque se escolheram estudar com o Moré Fábio, receberão isso. Eu sou praticante do judaísmo. Mas eu sou praticante do judaísmo de Yeshua, em primeiro lugar. E não tem problema nenhum em falar sobre isso. Ou eu posso dizer, eu sou praticante da doutrina dos nossos pais, Abraham, Isaac e Yaakov. E estou muito consciente, estou muito tranquilo com relação a isso, e tenho colhido ótimos frutos na minha vida por causa disso. Porque o que nos sustenta foi essa doutrina que o Eterno nos deixou até antes dos patriarcas, mas que passou pelos patriarcas, ficou mais enraizada com eles, e passou depois para os profetas, e passou depois para Yeshua, que colocou o seu legado para os seus discípulos, para os seus talmidim. Nós temos que ter consciência, irmãos. Não, nós estudamos sobre Lashon Hará. Não façam Lashon Hará dos judeus, por favor. Isso prejudica a todos vós no mundo espiritual. Sabiam disso, irmãos? Muito bem. Porque ao fim tudo vai ser revelado pelo Eterno. Exato, principalmente para eles. Profético, está aqui, eu acabei de ler, eu vou ler pela terceira vez para os irmãos. Yeshayahu 6:10. Eu nem comecei o assunto ainda. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, nem façam tchuvá, o Eterno diz. Para que eu os cure. Não são os críticos que vão curar os judeus? Para que eles entendam o Mashiach? E eu me coloco numa posição muito sensata, irmãos. Eu não admito judeus normativos criticando a Yeshua. Repito pela terceira vez, eu não critico o Rebbe do Lubavitch. Eu não vilipendio. Eu não sou jocoso com ele, muito pelo contrário. Um homem com uma sabedoria gigantesca. Mas Yeshua é o Mashiach. E no nome de Yeshua milagres são feitos. E eu coloquei isso ontem. Não há milagres no nome do Rebbe de Lubavitch. Nem de qualquer outro. Nem de Bar Koba, nem de nenhum outro. Nem dos pouco mais de 20 Mesherim
que surgiram, inclusive, depois de Yeshua. Surgiram outros. Rabi Akiva, um homem inteligentíssimo, cometeu um erro achando que Bar Kokhba fosse um Mashiach. Ora, nós já comentamos sobre isso. Eu vou tirar o mérito das obras de Rabi Akiva, do amor que ele tinha pela Torá, um homem que morreu, foi torturado publicamente, teve sua pele arrancada, irmãos. Os romanos arrancaram a pele dele, porque queriam proibi-lo de pregar a Torá, de ensinar a Torá. Ele falou: eu jamais vou fazer isso. Olha o grande amor que este homem tinha pela palavra do Eterno, Rabi Akiva. Então nós temos que usar bom senso, irmãos. Então foi colocado aqui muito bem, né, por uma das nossas irmãs, os méritos de Yeshua. Sim, há méritos por aquele tzadik que morreu no madeiro. E a penúltima paraxá fala que a morte de um justo faz expiação de pecados. E faz. Faz sim. É que muitos judeus não querem enxergar isso. Porque se eles começarem a falar isso, meus amados irmãos, eles vão dar o braço a torcer para Yeshua. Aí as pessoas das suas próprias sinagogas, que já há muitas pessoas, prestem muita atenção no que eu estou vos colocando. Há muitas pessoas que têm um testemunho de Yeshua na sinagoga de São Paulo, do Rio de Janeiro, principalmente, nas reformistas, nas ortodoxas, mas eles não falam. Porque eu recebo informações sobre isso. Eles não podem falar isso. Porque se eles falarem, os seus rabinos vão dizer: mudou de religião. Por reconhecer um judeu, que para eles é qualquer um. Eu fico muito feliz quando há trabalhos, que eu já vi alguns trabalhos, inclusive, de estudiosos judeus que estudam Yeshua e o reconhecem como um homem virtuoso. Não o reconhecem como Messias, mas o reconhecem como um homem virtuoso. Quisera eu ver vários desses judeus rabinos, Ravim, que não acreditam que Yeshua é o Mashiach, mas que reconhecessem o quê? Virtude nele. E não que ofendesse, fossem jocosos publicamente, inclusive. Uma das piores coisas é você usar de cinismo e de jocosidade perante a reputação de uma pessoa. Mas eles não se aguentam, né, irmãos? Eles deixam o Yetzer Hará, como eles falam tanto sobre a manifestação do Yetzer Hará, eles se condenam porque deixam o Yetzer Hará deles falar mais alto. Quando criticam, quando são jocosos, quando tiram um sarro de Yeshua HaMashiach. E muitos sequer que falam uma linha extensa de ladainha sobre Yeshua, muitos sequer abriram a Brit Hadashah para ler as palavras de Yeshua. Isso ainda é a maioria no meio judaico. Mas tem um prazer de negativar a vida de uma pessoa quando a própria Torá não permite que eles façam isso. O próprio Talmud, que se estuda tanto o Talmud, proíbe de você fazer isso com o rabino. Eles se condenam. Eles próprios se negativizam. O nosso tema, e eu não quero nem sair do tema, mas nem comecei ainda, é um tema dentro desse trabalho com Yohanan, capítulo 12, versos 40 e 50, que eu vou ler aqui agora. Ele retrata aquilo que Yeshua passou já naquela época, com os doutores da lei, alguns Proshim, e principalmente aqueles que tramaram a morte de Yeshua, os Kohanim, os sacerdotes. Eu vi um shiur muito interessante do Teshuvah Total, inclusive, do Moré, vou chamar de Moré, né? Deve ser mesmo, Marcos Felipe, falando que os Kohanim tramaram a morte de Yeshua. Inclusive, 2 vezes o julgamento de Yeshua foi refeito, tá, irmãos?
e Yeshua foi inocentada. Muitíssimo interessante isso. Só que isso não sai na mídia, não sai na imprensa. Vai sair na imprensa como saiu, de uma maneira muito pontual, né? Muito implícita, inclusive. Mas está marcado, inclusive, na internet. Se não me engano, o último que fizeram faz uns 3 ou 4 anos. Revisaram todo o processo dele. E ele foi colocado como inocente. Baruch Hashem por isso. Verso 40 do capítulo 12 do livro de Yohanan. Começamos assim. Eu vou ler o 37, tá, irmãos? Inclusive é muito importante, para que a gente possa ir resgatando um pouco mais o conceito lá atrás. Yohanan, João, uma das 4 cartas mais importantes que eu não chamo de evangelho, eu não gosto desse nome evangelho, eu tenho o direito de não chamar, são as cartas principais sobre a vida de Yeshua, as 4 cartas principais. No verso 37 diz, mesmo tendo feito Yeshua tantos milagres em sua presença, não confiaram nele. Por quê? Para que a palavra de Yeshayahu, o profeta, se cumprisse. Então está aqui já. Então vamos lá. Vamos começar então já a aconselhar. Não critique os judeus. Porque a palavra vem desde aquela época. Porque o Eterno fez isso, irmãos. Você sabia que se você fizer isso, você está criticando o Eterno, dizendo para o Eterno assim, o que você fez está errado. Então eu tenho o direito de criticar o teu próprio povo, e eu estou certo. Irmãos, é assim que você se comporta quando você faz a crítica aos judeus. Eu não estou sendo aqui tendencioso, tá, irmãos? Sabe por que eu estou falando isso? E até algumas pessoas que podem estar me ouvindo não gostam. Porque foi assim que a Igreja Católica agiu. E é assim, esse tipo de pensamento que muitos nossos queridos irmãos, inclusive irmãos da Teshuvá, têm a respeito dos judeus. É um pensamento católico. E o Moré Fábio Pires não diz amém, não concorda com tudo, como eu já disse, inclusive, que é feito pelo judaísmo, que é feito pelo rabinismo. Não, de maneira nenhuma. E outras pessoas também são muito conscientes com relação a isso. O Rosh Tzadok Ben Derech, ele é consciente com relação a isso. O Rosh Felipe Cunha também é consciente com relação a isso. Ora, e nós não somos pessoas mal guiadas ou mal direcionadas, porque dizemos amém a tudo aquilo que vem do rabinismo ou do judaísmo. Não, nós temos o quê? Uma coisa chamada bom senso. Que muitas pessoas que só criticam os judeus não têm. Então isso está dentro da palavra de Yeshayahu. Acompanhe com a sua Bíblia, que diz, Adonai, quem creu em nosso relato? A quem o braço de Adonai foi revelado? Bendito seja o Eterno. Isso está marcado em Yeshayahu 53.1. Servo sofredor. Nós fizemos um trabalho sobre o servo sofredor. Busque nos nossos podcasts o trabalho sobre o servo sofredor. Que Yeshayahu 53 é evitado que as pessoas leiam nas yeshivot hoje. Era proibido antes, hoje é mais evitado que os alunos leiam. Sabem por quê, irmãos? Porque muitas pessoas, quando leem Yeshayahu 53 nas yeshivot, nas escolas de Torá, quando vão para casa, vão com dúvida. Se fala sobre o servo é Israel, ou se fala sobre o servo que é um homem? Nós temos a plena consciência de que quem está, ou sobre o que, vamos colocar assim, está sendo falado, não é um algo ou um objeto, mas é sobre quem. Isaías 53, já em narrações anteriores a Isaías 53, está se falando sobre uma pessoa, e não sobre a nação de Israel. Já fizemos um trabalho sobre isso, inclusive. Verso 39, a razão pela qual não podiam crer era, como disse Yeshayahu em outro lugar. Verso 40, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem façam teshuvá para que os cure. Yeshayahu disse essas coisas
porque ele viu a Shekhinah, a manifestação espiritual de Yeshua, e falou sobre ela. Você que faz teshuvah e crê em Mashiach, mesmo que você creia que Yeshayahu 53 fale sobre Israel, isso significa que você está tendo uma tendenciosidade, inclusive, para começar a pensar, a minimizar a figura de Mashiach. Quem diga lá na frente, em havendo a tendência de negar a Yeshua. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Verso 42. Diz assim: ainda assim muitos líderes puseram a confiança nele. Prestem atenção. Mas por causa dos prushim, dos fariseus, não o diziam abertamente. Com medo de serem o quê? Banidos da sinagoga. Pois amaram mais o louvor dos homens que o louvor da parte do Eterno. Ora, 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 ora. Estamos observando aqui algo que está acontecendo, ou vamos colocar uma verdade absoluta no tempo presente, que acontece nos dias de hoje. Se pessoas dentro de sinagogas não têm a força para dizerem que creem em Yeshua por causa de represálias, elas também vão responder por causa disso. E se pessoas dentro de sinagogas têm tido essa força para dizer que creem em Yeshua, e continuam, e muitas outras pessoas sabem da sua crença, e ela continua indo, e houver um momento em que a sua liderança disser, ou você nega que você crê neste homem, porque eles falam assim, ou você não pode mais e continua vindo à nossa sinagoga, ou você não poderá mais vir aqui. Mas não são todos que fazem essa decisão, tomam essa decisão em prol de Yeshua e de levantar a sua bandeira. Como foi a decisão que eu fiz em assumir o cumprimento da Torá. E fui estranhado na minha última congregação cristã. E fui estranhado por pessoas muito próximas a mim, que conviveram anos comigo. Que fui chamado de uma pessoa que quer se converter a uma raça. Ora, o judeu, o israelita, está presente em todas as raças. Ele é o povo escolhido pelo Eterno. Ele faz parte daquela obra maravilhosa que o Eterno deixou nesta terra, que a partir do israelita, em primeiro lugar o judeu, em primeiro lugar o israelita, mas também o grego, mas também o norte-americano, mas também o brasileiro. O legado que foi espalhado, o legado que este judeu fez em espalhar as suas palavras para os 4 cantos da terra. Sim, 4 cantos da terra, inclusive a palavra do Eterno fala sobre isso. Apocalipse fala sobre isso. Cuidado, hein, irmãos? Se você crê com essa palavra, então eu posso crer que você crê, eu posso crer que você acredita, vamos colocar assim, na cosmologia hebraica, na terra plana, que é aquilo que eu acredito. Vamos voltar a fazer trabalho sobre isso, inclusive, tá? Cuidado, hein, irmão? A tua surpresa pode ser muito indigesta. Porque se você dá vazão para o Sol, para o chamado Deus Hélios, que seja repreendido, e o nosso planeta girando ao redor do Sol, não é isso que a Bíblia explica em mais de 100 citações. Não são essas características que são dadas nas Escrituras que você diz crer. Eu estou com saudades de fazer trabalhos assim sobre cosmologia hebraica, sobre terra plana. Porque tive um problema seríssimo em 2019 a respeito desse assunto. E me orgulho muito de defender aquilo que as Escrituras nos dizem em detrimento
as mentiras contadas pela NASA, as mentiras contadas pela mídia, as mentiras do homem à lua, as mentiras dessa história falsa contada pelos vencedores e contada pelos Illuminati, por exemplo, que é essa pequena elite satânica, detém a força sobre todas as sociedades secretas, que detém uma força inclusive sobre as igrejas cristãs, que detém a força inclusive sobre sinagogas, por que não? É verdade, isso sim, claro. E que fizeram você acreditar, lá na história de Copérnico, quando inúmeras culturas ao redor da Terra, inúmeras, para não falar todas, têm as suas representações e seus desenhos de uma Terra plana, não de um globo. Então a palavra de Yeshua ecoou sobre os 4 cantos da terra. E tem ecoado. E ninguém vai parar isso. Podem vir perseguições, pode vir um governo comunista de países asiáticos perseguirem, pode vir aqui os governos atuais, latino-americanos, sul-americanos ou europeus, pode vir quem for, não vão calar as palavras do Mashiach. E quando ele voltar, ele vai destruir todos esses que o perseguiram. Ele vai destruir este regime tecnocrata, comunista, que está se agigantando, que vai fazer o governo da nova ordem mundial quando o anti-Mashiach, quando o chamado anticristo vier. Ele vai destruir. Porque quem manda é o Eterno, Elohim de Israel das nações, não é Lúcifer. O verdadeiro Elohim é Adonai, e não Lúcifer, como dizia Albert Pike. Quem detém o poder, a honra, o louvor, a kavod, o Criador de todas as coisas, o poder e o domínio e a ciência de tudo. E não há nada, nenhum poder que se oponha a ele. Bendito e exaltado seja o seu nome. Baruch haba Beshem Yeshua HaMashiach. Ou melhorando a frase, Baruch haba Adonai Beshem Yeshua HaMashiach. É o Eterno. O homem pode fazer as suas quimeras, as suas misturas de embriões humanos com embriões de macaco. O homem pode trazer aí esta linha maligna e transformar o homem em mulher. O homem pode vir com a música para destruir os jovens. Pode vir patrocinar as drogas. Pode vir com a inteligência artificial, com o transhumanismo. Nada disso vai prevalecer. E que se escondam em bunkers esses senhores do mundo, porque o Eterno vai achá-los lá. Seja no deserto da Califórnia, seja no deserto da Mongólia, seja na Rússia, seja em qualquer deserto da África, do Zimbábue, da África Setentrional, da África Central, do Brasil, lá de Ushuaia, na Argentina, seja onde for, o Eterno vai buscá-los. E eles sabem que as coisas vão ficar terríveis, eles vão se esconder, mas eles acham que lá nos bunkers deles, há bunkers de 2, 5 milhões de dólares, são verdadeiros prédios e hotéis embaixo da terra. Lê do engano dessas pessoas. Grandes artistas, donos de cadeias de lojas de internet, que estão faturando milhões agora por causa dessa pandemia que foi gerada. Nós vivemos num mundo de mentira, irmãos. Mas Yeshua, no verso 44, diz, Yeshua declarou em público, porque Yeshua não tinha medo de nada, irmãos. E até mesmo quando ele morreu, até mesmo quando ele foi açoitado, com 39 chibatadas, até lá, ele não teve nenhum medo. Yeshua declarou em público, quem põe a confiança em mim, não confia apenas em mim, mas em quem me enviou. Também quem me vê, vê quem me enviou.
Eu vim como luz ao mundo para quem confiar em mim não permanecer nas trevas. Se alguém ouve o que digo e não obedece, eu não o julgo, prestem atenção. Porque não vim para julgar o mundo, olha que coisa maravilhosa, mas para salvá-lo. Só que quem me rejeita e não aceita o que digo, tem um juiz, que é a própria palavra que falei, o julgará no último dia. Isso é para aqueles que estão negando a Yeshua também, que tinham testemunho de Yeshua, vieram para o judaísmo, vieram para a Techuvá, se deixaram levar pelo canto da sereia do judaísmo normativo, do judaísmo rabínico, que tem um prazer imenso em ofender a Mashiach. Porque não falei por iniciativa própria, mas o Pai me enviou e me deu uma ordem, isto é, o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto digo simplesmente o que o Pai me mandou dizer. E o Pai falava diretamente na boca de Yeshua, irmãos. Então nós temos aqui uma prova enorme do poder que o Eterno deu para Yeshua HaMashiach. Só que eles se esqueceram do que Yeshua veio cumprir uma primeira vinda de Mashiach ben Yosef. O Talmud fala isso. Quando eu falo do Talmud, que o Talmud fala isso, eu não sou talmudista, tá, irmãos? Mesmo se eu fosse, seria um problema exclusivamente meu. E eu tenho passagens do Talmud que eu admiro muito. O Talmud fala que são duas vindas. Só que eles não querem enxergar isso através dos próprios documentos que eles leem, que eles estudam. Então, irmãos, o Eterno está no controle de todas as coisas. Não pensem em vocês tudo isso que está acontecendo e há pessoas morrendo. Nós sabemos disso. Que o Eterno não esteja no controle, não esteja sabendo disso, irmãos. O Eterno sabe de tudo, irmãos. Nada se esconde dele. Nada. Então, se naquela época não criam nele, mas havia alguns que não queriam se mostrar e criam, sabiam que ele era o filho de Elohim, hoje é a mesma situação. E o cenário é muito parecido, inclusive. Do descrédito, o cenário da dúvida. O cenário do desrespeito, do Lashon Hara. Nós sabemos em quem nós cremos, irmãos. Eu não tenho nem dúvida nenhuma a respeito da minha emuná, da minha fé. E eu sei que você que está nos ouvindo também, pelo menos as pessoas que estão aqui no chat, e nem todas estão se manifestando, das mais de 30 pessoas que estão nos acompanhando, deixe seu shalom aqui, irmão e minha irmã. Fique à vontade, todos são muito bem recebidos. Aqui não há exceção de pessoas. Nenhuma exceção. Todos, sem exceção. Sem exceção, todos são muito bem-vindos. Nós não temos dúvida do que Yeshua representou, de quem ele foi e continua sendo. Um nome que jamais será apagado. Eles tentaram, acharam que poderiam apagar o nome de Yeshua. Jamais, porque Yeshua é representado constantemente, mesmo sendo chamado de Jesus. E nós sabemos que o nome dele nunca foi Jesus. Agora as pessoas não querem aceitar isso.
Tudo bem. Agora, você que sabe a verdade, não é conveniente que você continue chamando de Jesus. Porque se você já tem o conhecimento, quem vai chamá-lo de Jesus é aquele que não conhece, que nunca viu uma palavra em hebraico na vida. O movimento Teshuvá é um resgate à nossa judaicidade. Não há como continuar chamando Mashiach de Jesus, sendo que o nome dele, provadamente, arqueologicamente, sempre foi Yeshua. Não há o que contestar. No nome não há o que contestar. Esse é o ponto. Fizemos também um trabalho sobre isso. Não preciso falar sobre isso. Agora, o que eu preciso falar é sobre a pessoa de Mashiach. O que representa para você a pessoa daquele homem? Observem, ele tinha descrédito na sua época. E hoje? Será que ele é acreditado? Nós vemos pessoas que dizem assim, eu creio em Jesus. Claro, ele é o Filho de Deus. Creio sim, eu sou cristão. Respeito muito. Mas vai continuar vivendo aquela vida que a pessoa quer viver porque ela não aceita, não quer mudar, ela quer continuar nos mesmos mitos, nos mesmos sofismas, ela quer continuar nos mesmos costumes, no mesmo conceito de vida, mas ela reconhecer a Yeshua não nos traz Geulah, não nos traz redenção, não nos traz salvação. Fazer aquilo que ele fazia nos traz. Porque ele disse no verso 46, eu vim como luz ao mundo, para quem confiar em mim, não permanecer nas trevas. E ter confiança, para aqueles que não sabem, é usar a emuná, usar a fé. Mas é apenas aquela crença sobrenatural, apenas crer sobrenaturalmente, eu digo, não. É você ser um imitador dele. Ele é o nosso mestre, ele é a nossa referência. Então a minha referência principal não é o Rabi Akiva. A minha referência principal não é o Rabino Rashi, o filósofo Rashi, ou Moshe ben Maimonides, assim como não é o Rebbe de Lubavitch, não é o Nachmanides, não é o Aryeh Kaplan, não é o Yitzhak Luria, senão Yeshua HaMashiach, ou Yeshua HaNotzeri. Ele é a nossa principal referência. Pelos atos, pelas palavras, pela atitude, por ele ser um espelho perfeito do Eterno e o espelho para nós. Nós temos que nos espelhar nele. Esse é o grande ponto. Porque todo aquele que se espelhar nele herdará a vida eterna. E ele reconhece ao Pai. No verso 49 ele diz, porque não falei por iniciativa própria, mas o Pai me enviou, me deu uma ordem, isto é, o que dizer e o que falar. Ele obedecia ao Criador de todas as coisas. Por isso que nós falamos, Yeshua não é o Eterno. Ele obedece ao Eterno. Se você crê que Yeshua é o Eterno, respeitamos a sua posição, porque muitos, inclusive, têm as suas justificativas. Respeitamos. Como outras pessoas também respeitam. Agora, eu creio que o Eterno é um, errado. E eu creio piamente na visão que Estevão teve, porque ele viu o quê? 2 tronos. Ele viu 2 assentos. Mas ok, se você crê que Yeshua é a Elohot do Eterno, o que eu posso fazer? Respeitamos. Eu creio em imortalidade da alma, outras pessoas não creem na imortalidade da alma. Nós respeitamos. Eu creio no nascimento virginal, alma, e outras pessoas que não creem. E defendem isso, ok.
Eu creio que a pessoa não pode raspar o cabelo na lateral, porque a Bíblia fala que não pode, Levíticos fala que não, eu uso peiô. E não sou um homem da ortodoxia, outras pessoas não fazem isso. Há pessoas que cortam a barba, que raspam a barba. Não estamos aqui para fazer comparações. Nós estamos aqui para louvar o Eterno, irmãos. Cada um prestará contas de si, das suas atitudes, a começar pelos seus pensamentos. E isso é muito sensível. Isso precisa ser considerado. Então, o que você faz em termos de certos temas do seu cumprimento que outros não cumprem, ou o contrário, é algo e é uma questão muito individual. Só que essas questões individuais, teoricamente, precisariam ser respeitadas, mas não é o que as pessoas fazem. Elas preferem se afastar do outro. Um chama Mashiach de Yahushua, e não há registro para isso. O outro vai chamar de Yeshua, que é a prova. O outro vai chamar de Yahusha. Nunca vi em nenhum momento isso colocado em nenhum documento. Nós fizemos um trabalho que o nome Yahushua existe em um documento, escrito por uma pessoa, mas não comprovado arqueologicamente. Foi daí que surgiu o nome Yahushua, por causa desse documento. Em todos os outros documentos encontrados e possíveis, sempre vai bater o nome Yeshua. E há pessoas que decidem fazer o quê? Se afastarem umas das outras, porque eu chamo Mashiach de uma maneira, o outro chama de outra. Eu creio na imortalidade da alma, o outro não crê. Olha, então é o seguinte, se você não crê, então você não serve para andar conosco. E Yeshua lidava com um cenário desta maneira em Israel. Portanto, os que criam que ele era o Messias precisavam se ocultar. Mas ele sabia, cada um com seu cada qual, ele sabia quem cria que ele era o Mashiach e quem não cria. Um deles era Nakdimon, Nicodemos. Fim da mensagem número 156 com o tema Yohanan 12, versos 40 a 50. Aqui no podcast canal Fábio Pires, do dia 20/4. Um grande prazer ter feito esse trabalho. Encontre-nos nas redes sociais, a começar pelo Instagram, página principal, @Fábio73book, página nossa no Instagram, @Livraria aqui do Chá. Lá você pode encontrar vários livros muito legais para a sua tshuva, para que você possa refazer o seu hábito de leitura. Estamos também no Twitter, @Fábio73b, com um trabalho lá. Estamos retornando com mais mensagens, mas você pode nos acompanhar. Agradecemos os irmãos que estão nos seguindo também, inclusive. Você quer contribuir com esta obra? Nós precisamos de orações também. Escreva-nos um e-mail para fabio73b@gmail.com. E os nossos grupos do Telegram vão voltar à ativa para adicionar mais pessoas a partir do dia 15/5. E você também aqui sim, você é nosso convidado para participar do grupo Estudos para Casais no Telegram. Esse grupo foi idealizado pelo More Marlon e por mim. Então ele é o dono do grupo. Eu sou um administrador, dou assistência para ele. Todas as manhãs, principalmente, nós estamos colocando mensagens e trazendo essa responsabilidade do casal, do homem e da mulher. Isso deveria ser um assunto primordial, isto é, a recuperação, a restauração das famílias. Nós vamos voltar a fazer trabalhos com o Yashar e trazer aqui, inclusive, para as noites, as segundas-feiras à noite. Muito obrigado, irmãos. Até estendemos mais do que normal, né? Alguns irmãos novos que estão conosco, Baruch Hashem. Muito obrigado pelos comentários, irmãos novos, né? E sempre todos aqui muito
muito contidos. Aqui nós não temos problemas no nosso chat, acho que raramente a gente teve algum problema aqui. Muito obrigado, viu, queridos? Nós amamos a todos vocês. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno pela vida de vocês. Então, os irmãos têm nos abençoado, tem alguns irmãos, né, e irmãs que não participavam aqui, estão voltando. E o Eterno tem cuidado das nossas vidas, né? Principalmente nesses tempos complicados, o Eterno tem trabalhado. Então confie no Eterno, irmãos. Confie no Eterno. Não percam as vossas esperanças. Não percam as vossas esperanças. Chamar de judeu é um elogio, meu amado irmão. Isso é um elogio muito grande, tá? E legal que as pessoas elas têm, né, têm entendido esse trabalho e têm entendido aquilo que nós queremos passar. Baruch Hashem, sejam dadas todas as glórias, toda a kavod ao Eterno. E tudo que é bom precisa ser disseminado, não é? Tudo que é bom precisa ser passado. Então creiam, irmãos, Yeshua vai voltar. Tá? Yeshua vai voltar. Eu creio piamente nisso, irmãos. Yeshua vai voltar. Porque ele assim prometeu. Ele dobrou o lenço. E quando um judeu dobra o lenço é porque ele vai voltar ao local onde ele foi recebido. Baruch Hashem, irmãos. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Obrigado, queridos. É isso. Agradeço. Orem por mim. Eu só peço isso para os irmãos. Em primeiro lugar, que orem por esse trabalho, né? Pelos momentos que nós estamos aqui para trabalhar, tá? Com todos vocês. Os irmãos trabalham conosco, estão conosco também. Então, estamos as irmãs aqui, os irmãos que participam conosco na sexta-feira e no sábado, no Kabbalat Shabbat. Obrigado, muito obrigado, viu, meu querido? Muito obrigado. Um beijão no coração de todos vocês. Bendito seja o Eterno na vida de todos vocês. Participe conosco também do nosso Kabbalat Shabbat e também dos serviços que nós fazemos pelo Skype no privado, ok? Nós já fizemos esse convite, então vocês podem nos enviar o e-mail para fabio73b@gmail.com. Participem, vocês são os nossos convidados, nós temos lá espaço para 50 pessoas, né? Temos muita gente, ainda muito espaço para muita gente fazer a participação, nós oramos bastante. Vamos deixar um e-mail marcado novamente, nós oramos muito, nós intercedemos pelos irmãos, nós fazemos nosso serviço de Shabbat. Participe, é mandamento cumprir Shabbat em congregação, mesmo que seja uma congregação virtual. Fica aqui os convites, ficou aqui o trabalho que nós realizamos. Bendito seja o Eterno na vida de todos vós. Para mim é uma imensa felicidade, nós há pouco mais de 40 pessoas que acompanharam esse trabalho. De uma felicidade muito grande de fazer esse trabalho, né? Sabendo que tudo que o Eterno tem nos dado é pelo grande amor que Ele tem por nós, tá, irmãos? Que é um amor incondicional, mas nós não podemos abusar desse amor incondicional, tá? As pessoas abusam desse amor incondicional. Nós não podemos abusar. Bendito e exaltado seja o seu nome. Muito obrigado. Um grande abraço a todos vós. Vou deixar mais mensagens lá no grupo Estudos Origens Hebraicas 1 e 2, no grupo Estudos do Judaísmo também. Vou deixar as mensagens no grupo da Livraria aqui do Chá. Vamos aprontar os combos. Que bom, está dando tudo certo na medida do possível. Precisamos de ajuda. Os irmãos do grupo Estudos Origens Hebraicas 2 já sabem do que eu estou falando. Precisamos de ajuda. Estamos fazendo um trabalho especial com este grupo, com pessoas que têm a boa vontade de trabalhar para a obra, e eu com a boa vontade de passar a minha experiência para todos vós. Shalom Aleichem. Paz esteja convosco. Toda rabá ve'ovrachot b'shem Yeshua HaMashiach. Lahitraot. Que o Eterno vos abençoe.
E foi mais uma vez um grande prazer ter trabalhado com vocês na mensagem número 156 com o tema Yohanan, capítulo 12, versos 40 a 50, aqui no podcast Canal Fábio Pires, do dia 20/4. Shalom, shalom, voltamos amanhã, talvez no horário, se der tudo certo, tá? Amanhã, como feriado cívico, eu trabalho da mesma forma, trabalho secularmente, trabalho para essa parte ministerial, né, que o Eterno nos chamou. Então, para mim é um dia comum, tá, irmãos? Mas creio que faremos trabalho, sim, no nosso horário de praxe, das 14 horas. Se não for, você vai saber e faremos mais tarde. Eu peço desculpas mais uma vez. Me perdoem, irmãos, do fundo do meu coração, tá? Por causa do horário. Me perdoem mesmo. Mas se vocês soubessem a vida que eu tenho, vocês compreenderiam. Obrigado, queridos. Um grande abraço. Shalom, shalom. Muito obrigado mais uma vez. Que o Eterno nos abençoe. Até amanhã, se assim Ele permitir.